Bom dia, igreja. Bom dia também aos que nos assistem pela internet. Nós vamos dar início à nossa aula da Escola Dominical com uma oração. Então, convido os irmãos a me acompanhar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo dia de hoje, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado até aqui, ó Deus, nos sustentado. Pedimos, ó Deus, que o Senhor aquiete os nossos corações, ó Deus, que o Senhor ilumine as nossas mentes, para que nós possamos aprender mais, ó Deus, da Tua Palavra, que nós possamos aplicá-la a cada dia nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, eu estou com o microfone bem ali, quem quiser parar, fazer alguma pergunta, alguma ponderação, são sempre muito bem-vindos. Eu vou até deixar mais perto aqui. Eu peço que, se alguém quiser falar alguma coisa, venha no microfone por causa da transmissão, tá? Hoje a gente vai desenvolver um pouquinho, aprofundar o tema da última aula. A gente está tratando dentro da nossa confissão de fé, a gente chegou no capítulo do pacto de Deus com o homem, e o pastor compreendeu que esse tema ele é importante para a gente tentar dar uma aprofundada um pouco a mais, pensar um pouquinho mais seriamente sobre ele. Então eu vou fazer um resumo breve do que a gente tratou na semana passada, e então a gente aprofundar um conteúdo específico dentro desse tema, tá? Então a gente conversou semana passada que a aliança é o modo que Deus escolheu se relacionar com o homem desde o começo. A aliança, ela é uma promessa, ela é um juramento. Sempre que Deus jura ou promete algo a alguém, ele está afirmando ali uma aliança com essa pessoa. E a estrutura, o modo de organizar da teologia reformada das alianças são dois grandes blocos: a aliança de obras e a aliança da graça. É impossível alguém não estar dentro de uma dessas duas alianças. Ou você está dentro da aliança das obras, ou você está dentro da aliança da graça. Não interessa a sua etnia, a sua fé, a sua crença, a sua religião. Dentro da ideia reformada de aliança, você está dentro de uma. A aliança de obras é aquela que Deus fez com Adão, e em Adão ele fez com todos os homens, e através daquela que Deus exige do homem a obediência perfeita. O homem tem que obedecer plenamente todos os padrões de Deus para a moralidade, para a vida e para a conduta, etc. Não é necessário dizer que essa aliança ela foi quebrada. Nós conhecemos a história de Adão. Ele decide quebrar a aliança, ele decide desobedecer a ordem que Deus dá. E a partir desse ponto, da decisão de Adão em quebrar a aliança de obras, todos nós herdamos a sua natureza, porque somos seus descendentes, e assim todos nos tornamos quebradores da aliança de obras. Todos nós, a aliança que foi feita para nos dar vida pela obediência, ela serve agora para a nossa condenação, porque constantemente nós quebramos, nós pecamos à semelhança de Adão. Marineide, por favor. Eu gostaria que você explicasse para mim, ou para todos, né, no caso para mim, que eu não entendi, porque eu penso que Adão não decidiu quebrar a aliança. Uma vez que quando a gente decide uma coisa, é porque você tem opção, você pensa e você decide para que lado que você vai. Eu penso que ele não decidiu. No momento em que Deus institui a aliança com Adão, ele tira Adão de onde ele foi feito, coloca ele no meio do jardim e fala para ele: de todas as árvores você comerá livremente, mas da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A ideia da aliança de obras é que nesse ponto da história, o homem tem a capacidade de obedecer plenamente e tem a capacidade de desobedecer plenamente. E ela é chamada aliança de obras justamente porque o seu resultado, tanto a sua confirmação ou a sua quebra, dependiam da decisão de Adão em obedecer ou desobedecer. Adão ele foi criado um ser humano mais completo do que nós, com todas as faculdades que nós temos, vontade, mente, coração, tudo, e ainda numa maneira mais perfeita do que nós temos agora, porque a nossa condição
marcada pelo pecado dele. Ele não tinha essa parte. Ele era melhor do que nós somos. Eu entendo que ele decidiu assim como a Eva também decidiu. Porque quando o diabo, por meio da serpente, fala com ela repete tudo o que Deus falou. E o diabo chega e fala, não é bem assim. Ela preferiu dar ouvidos ao que o diabo falou do que ao que tinha sido dito por Deus. E quando Adão também fala, né, foi a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi, ele sabia que ele estava comendo fruto proibido e ele decidiu comer. Né? Ou seja, ele quebrou por livre e espontânea vontade. Exato. Se Adão não tivesse um poder de escolha real, ele não seria moralmente responsável por aquilo que ele fez. Uma vez que ele foi moralmente responsável, nós podemos supor, ou ter plena convicção, de que o que ele fez de maneira consciente. Ele fez sabendo, ele quebrou a aliança por vontade própria. O que é a beleza da aliança das obras? Ela foi concebida por Deus para nos dar vida. É isso que Paulo fala em Romanos 7. O mandamento que me fora para a vida, esse se tornou em morte. Por favor. E o outro detalhe que a gente vê aí trazendo para a família, ele era o sacerdote de Eva, ou seja, ele novamente errou ali em ter deixado aquela situação perdurar. Ele podia ter interrompido ali, senhor, essa mulher que pecou, Deus ia fazer, de repente, alguma outra mulher para ele, não sei como faria, mas ele decidiu seguir daquele jeito. O pecado ele é definitivamente consumado quando Adão come. Porque algumas linhas da doutrina reformada afirmam que quem recebeu a ordem foi Adão antes de Eva ser criada. Na linha cronológica dos fatos, é assim que acontece. Então, a ideia é que Adão era o responsável pela consumação, tanto da confirmação, quanto da quebra da aliança. E aí Adão é o cabeça responsável. E é exatamente por isso que na aliança da graça, Cristo é chamado de o último Adão. Porque assim como por Adão a morte entra, por Cristo a morte é resolvida. O que Jesus faz por nós é obedecer perfeitamente, é cumprir no nosso lugar as condições da aliança de obras. E conquistar mérito e através da graça nos dá o mérito que é dele. E ao mesmo tempo ele recebe o juízo da aliança de obras que é nossa, ele leva sobre si e paga a nossa conta. Então, nós temos uma aliança de obras cumprida em Cristo, através da aliança da graça. A aliança da graça é o desenvolvimento histórico da promessa que Deus fez. Quando lá no começo, assim que Adão peca, ele fala assim, serpente, por isso que você fez, você é amaldiçoada entre todos os animais, você vai rastejar no seu ventre, vai comer o pó da terra, e eu vou pôr inimizade entre a tua descendência, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te esmagará a cabeça, tu lhe morderá o calcanhar. Eu esqueci a palavra, obrigado por me ajudarem. Quando Deus fala isso, ele está se interpondo com o juramento. Ele prometeu reverter aquilo que a serpente fez. E o desenvolvimento da história bíblica é o desenvolvimento dessa promessa. Veja só, quando Deus fala a Adão, no começo da criação, nós vimos na aula passada que ele dá ordens a Adão. Ele fala, Adão, cultive e guarde o jardim, desenvolva a criação que eu criei. Adão, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E Adão, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mandato cultural, mandato social e mandato religioso. No desenvolvimento da história de Gênesis, a gente vê que a aliança da graça, ela é uma coisa só, ela é uma substância só. E ela vai se apresentar sob diferentes formas. Um exemplo para que fique bem ilustrado é a água. A água é uma substância, H2O, um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio numa molécula angular ali, que tem uma angulação. A água é aquilo ali. As formas que a água pode assumir são várias. Ela pode estar no estado sólido e formar um gelo. Ela pode estar no estado líquido e formar um rio. Ela pode também, no estado líquido, formar um mar, uma lagoa. Ela pode estar no estado gasoso e formar um vapor. A forma que a água assume depende da circunstância.
depende da situação, mas a substância é a água. Quando a gente fala de aliança da graça, ela tem uma substância. A promessa de Deus em esmagar a cabeça da serpente e reverter os efeitos da queda. A substância da aliança da graça é a redenção do homem e da criação, de tudo que foi afetado pelo pecado. A forma que essa promessa assume ao longo da história é modificada. Ela começa a ser modificada em primeira instância com Abraão. Abraão, ele se torna o ápice, o epítome é a palavra? Da aliança da promessa de Deus. Ele é a expressão máxima, porque quando Adão recebe a ordem, guarde e desenvolva o jardim, cultive o jardim, Abraão recebe de graça, eu vou te dar uma terra. E a gente vê que a terra que Abraão recebe, que os filhos de Israel depois moram, ela é focalizada em Jerusalém, e Jerusalém devia, a partir daquela terra de Abraão, governar todas as nações do mundo. E a gente vê que o Novo Testamento fala que a nova Jerusalém, que vem dos céus, com o trono de Cristo, vai reinar sobre o mundo. Abraão recebeu na promessa da terra o que Deus tinha prometido, tinha mandado Adão fazer. Abraão recebe de graça. Eu vou te dar a terra. Aquilo que Deus tinha mandado Adão fazer, de multiplique-se, sede fecundos, enche a terra, multipliquem-se, Deus dá de graça para Abraão. Eu vou multiplicar sobremodo a tua descendência. Nações procederão de ti. Se você puder contar as estrelas do céu, então você vai poder contar o número da tua descendência. O que Deus manda Adão fazer, de multiplicar, Abraão recebe de graça. Mas principalmente a redenção, a substância mais pura e perfeita da aliança da graça, que Deus promete a Adão: vou te dar um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Quem recebe essa promessa de graça é Abraão. Quando ele fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei o nome, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual é a bênção de Abraão? No contexto de Gênesis, a gente vem lendo uma história em que Deus vem tratando uma humanidade corrompida. Adão peca, Caim mata Abel, a descendência de Caim é extremamente corrupta, é tão corrupta que corrompe a terra inteira, vem o dilúvio para trazer juízo no tamanho da corrupção. Logo depois do dilúvio, os homens se espalham porque Deus obriga, porque na sua impureza e na sua corrupção eles queriam permanecer naquele lugar, eles não queriam ser espalhados sobre a terra, e aí Deus fala: eu vou separar um homem aqui. A bênção que eu prometi para Adão, de ter um descendente que esmagaria a serpente, Adão, vem cá, é em você que serão benditas todas as famílias da terra, porque tudo que a gente teve até aqui foi só maldição, foi só coisa ruim. A bênção que eu prometi é sua, vem cá, vamos desenvolver essa história. E aqui são os textos que ligam todas as alianças históricas. Quando Deus promete algo a Abraão, tudo o que vem depois já está inserido na promessa. A lei de Moisés estava inserida na promessa de Deus a Abraão. Paulo fala isso em Gálatas, que a lei que veio posteriormente não pode abrogar ou anular a promessa que é anterior a ela. A promessa veio antes. E a promessa da lei estava em Abraão, quando Deus, falando a Isaac, diz assim: você, meu filho, você faz igual ao seu pai, porque o seu pai andou nos meus juízos, ele praticou os meus estatutos. Que estatuto? O que é um juízo? O que é um mandamento, senão a lei de Deus? Quando Deus chama Abraão para confirmar a aliança com ele em Gênesis 17, versículo 1, ele fala: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Perfeito com relação a quê? Qual é o padrão de perfeição que Abraão tem que seguir? A lei de Deus. Abraão tem que seguir o padrão de perfeição da lei de Deus.
Lei essa que o apóstolo Paulo, depois em Romanos 2, vai nos dizer que está gravada no coração do homem. Aquilo, o modo como o homem foi feito, é com a lei de Deus em si. É essa lei Abraão tinha. É essa lei que vai ser manifesta de maneira externa depois com Moisés. Mas do mesmo jeito, do mesmo modo, a aliança de Deus com Davi está em Abraão. Quando ele fala, Abraão, vou multiplicar a tua descendência, nações procederão de ti, reis procederão de ti. Gênesis 17. A mesma promessa que manda Abraão ser perfeito com relação à lei de Deus, promete a ele que reis virão, um reino virá, e será dele, será da descendência dele. Todas as alianças que nós encontramos no Antigo Testamento, antes de Abraão ou depois de Abraão, encontram em Abraão a sua forma mais perfeita no tempo do Antigo Testamento. A forma da aliança no Antigo Testamento é a forma da promessa de Deus a Abraão. É isso que nós temos que ter em mente. Dentro do conteúdo da doutrina da aliança, nós precisamos falar sobre comunidade. Nós precisamos falar sobre quem faz parte. Por quê? Porque isso vai influenciar a nossa ideia de igreja. Isso vai definir o que nós cremos sobre quem pertence à igreja presbiteriana do bairro Amambaí? Também. Mas principalmente a quem pertence à igreja do Cordeiro. A igreja verdadeira de Cristo. Quando a gente fala em comunidade da aliança, nós estamos falando sobre quem participa da promessa de Deus a Abraão. Quem tem alguma bênção que vai ser derivada da promessa de Deus a Abraão? Quem é ameaçado pelo juízo da promessa de Deus a Abraão? Quem faz parte? Quem está dentro, quem está fora? Quando Deus chama Abraão, ele fala assim, Abraão, vem cá, vou fazer uma aliança com você, com a sua descendência depois de você, vou te dar uma terra, vou te dar a descendência, circuncida você, circuncida teu filho, circuncida teu servo, circuncida tua casa. Quem não estiver circuncidado está fora da minha aliança, quem estiver circuncidado dentro da sua casa está dentro da minha aliança. A gente tem a comunidade da aliança desde o início da instituição da aliança. Pessoas que participam e pessoas que não participam. E ao longo do Antigo Testamento, quando a família de Abraão se torna uma nação, a gente começa a ter uma palavra específica para tratar do povo da aliança, a comunidade da aliança. O Antigo Testamento foi escrito grande parte em hebraico, uma pequena fração em aramaico, que é uma parte mais... é um tipo de hebraico rústico, são muito similares. Mas quando o Antigo Testamento é escrito na língua hebraica, tem uma palavrinha que toda vez que o povo da comunidade da aliança está junto, é aquela palavrinha que é usada, é kahal. Kahal é uma palavra que significa ajuntamento. Pessoas no mesmo lugar. Ela pode ser usada civilmente, quando você tem pessoas se reunindo na rua, por exemplo. Ela pode ser usada politicamente, quando, por exemplo, um rei convoca um conselho de guerra. Aquele é o kahal do rei. É o ajuntamento dos conselheiros. Você pode ter um kahal religioso, principalmente religioso na ideia de Israel, quando o povo se reúne no templo ou no tabernáculo para prestar o sacrifício. Sempre que o povo que recebeu a promessa de Abraão se reúne em comunidade, a palavra hebraica utilizada é kahal. E o interessante é, antigamente, muito tempo atrás, na época de Alexandre o Grande, quando o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, a palavra kahal foi traduzida pelos próprios hebreus que traduziram o texto para a palavra eclésia. E se nós temos um conhecimento de teologia, nós sabemos que a eclesiologia é o estudo da igreja. Eclésia é a palavra que o Novo Testamento assume para falar da igreja. Então, quando a gente vai para o Antigo Testamento, o ajuntamento da comunidade da aliança é referido pela palavra igreja.
A igreja do Antigo Testamento, o ajuntamento da comunidade, é quem participa da aliança. Então, no Antigo Testamento, se a gente for estudar aprofundado, tem muita coisa sobre o Kahal, tem muita coisa sobre a eclesia do povo de Israel. A gente pode saber certinho quem participava da promessa de Abraão naquela época. A gente pode ter certeza absoluta, e esse ponto não é ponto de controvérsia. Se tivermos irmãos dispensacionalistas, eles concordarão com a natureza da comunidade do Antigo Testamento. Se nós tivermos irmãos batistas reformados, eles concordarão com a natureza da comunidade do Antigo Testamento. Qual é a natureza da comunidade da aliança? É essa. Ela é constituída por crentes e descrentes. Eu quero ler só o segundo texto, porque o primeiro é bem conhecido. Quando Deus vai fazer promessa a Abraão, o texto de Gênesis fala assim: e Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então nós vemos que Abraão foi justificado pela fé. Ele era crente em Deus. Ele cria e, portanto, foi salvo. Recebeu a substância da aliança. 2 Reis 17, gente, eu esqueci minha Bíblia física, eu estou usando a Bíblia no celular, aí eu perco a minha cola, então dá licença. 2 Reis 17, 13 e 14. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que eu prescrevi a vossos pais, que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Israel, o povo que recebe a lei, o povo que foi originado da promessa de Deus a Abraão, não creram. Não estão excluídos da comunidade. Fazem parte da forma da aliança. Crentes, descrentes. Estão ligados à aliança de uma maneira legal, de uma maneira jurídica. Fazem parte do povo e são descrentes. Existem descrentes na antiga aliança. Segundo ponto da natureza da comunidade da aliança. O que constitui a comunidade da aliança? Adultos e crianças. Esse não precisa nem ler, né? Abraão creu em Deus, isso foi imputado para a justiça. Abraão recebeu o sinal da circuncisão, enquanto era incircunciso, para ser o selo da justiça da fé que obteve. Abraão creu quando tinha 75 anos, depois quando tinha 99. Isaac foi circuncidado com 8 dias, incluído pelo sinal na aliança de Abraão. E veja só, isso não é uma prática patriarcal. Quando Moisés entrega o povo a Josué nas margens de entrada da terra prometida, em Deuteronômio, quando ele faz uma recapitulação da lei, ele fala o quê? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. As crianças são incluídas na comunidade do Antigo Testamento, tanto pela promessa a Abraão, quanto pelo ensino da lei. As crianças fazem parte do Kahal, da comunidade, da forma da aliança. Estão ligadas de maneira jurídica e legal à aliança. Têm direito às promessas. Do mesmo modo, a aliança, ela, na sua natureza, da forma antiga, na antiga aliança, ela era constituída tanto por hebreus, descendentes biológicos de Abraão, quanto por gentios. Não eram descendentes de Abraão, nem biologicamente, mas tinham a fé de Abraão. Vejam só, Êxodo, capítulo 12, versículo 48, nós já lemos esse texto na semana passada.
na instituição da Páscoa, Deus fala a Moisés. Vou ler desde o 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Começa por aí. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa, de sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrarás osso nenhum. Toda a congregação, todo o carral de Israel o fará. Porém, falando de alguém que não é descendente biológico de Abraão, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja ele circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Veja só, o estrangeiro que entender a Páscoa, quiser se converter à religião do carral de Israel, será circuncidado, e ainda que não seja descendente, filho de Abraão, biológico, será considerado como natural. Fará parte da comunidade. Então, mesmo na lei de Moisés, a carga mais pesada, a exposição mais complexa do relacionamento de Deus com o carral de Israel, a comunidade da aliança, você não precisa ser necessariamente filho de Abraão pela biologia para participar. O estrangeiro está contemplado na aliança de Deus. Por quê? Porque, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É por isso que o estrangeiro está contemplado na forma da aliança no Antigo Testamento. E, por último, a comunidade da aliança, ela era representada pelos seus sinais. Como assim? O que isso significa? Significa o seguinte: se crente e descrente faz parte, se adulto e criança faz parte, se descendente biológico e estrangeiro faz parte, o que diferencia quem está dentro e quem está fora? Ué, eu posso olhar um adulto na rua e falar, ele está dentro. Eu posso olhar uma criança e falar, ela está fora, ou ela está dentro, ou ela está fora, não sei. Se de maneira externa, simplesmente olhando para a pessoa, eu não sei se ela está dentro da comunidade ou está fora, como é que eu vou identificar quem faz parte da comunidade? Pelo sacramento, pelo ritual de pertencimento. Quem obedece aos rituais da aliança, quem participa dos rituais da aliança constantemente, quem faz uso dos meios de graça que Deus disponibilizou para a comunidade da aliança, essa pessoa faz parte. E aí nós vemos que, quais são os meios de graça da aliança do Antigo Testamento? Nós temos a promessa de Deus a Noé, o arco-íris. Quem está debaixo do arco-íris, que por mera não coincidência é toda a criação, está debaixo da promessa de Deus de não ser destruído por um dilúvio. Quem está debaixo do sinal da aliança de Deus para Abraão, está dentro da aliança de Deus com Abraão. Qual é o sinal? Circuncisão. Gênesis 17. Abraão, essa aliança que hoje eu faço com você, estará na tua carne. Será circuncidado todo macho que é entre vós, até quem tem 8 dias será circuncidado. Seu servo, comprado pelo teu dinheiro, nascido na tua casa, se está dentro da sua responsabilidade, vai ser circuncidado. A minha aliança estará na sua carne. Todo aquele que não for circuncidado vai ser expulso. Quebrou a minha aliança. Quem faz parte do ritual, faz parte da aliança. E conforme o texto avança, a história progride, mais sinais são acrescentados. Mais coisas vão aparecendo. E aí nós vemos em Êxodo 31, de 16 a 18.
um outro sinal que é dado para a congregação de Israel. Êxodo 31, 16 e 18. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. O povo de Israel recebe o sábado, a adoração sabática pelos sacrifícios, como um sinal perpétuo entre o povo de Israel e Deus de pertencimento. Para que eles saibam quem santifica Israel, quem torna Israel separado, quem faz distinção entre Israel e os outros povos. O sábado. O que era um israelita? Cara, israelita era uma pessoa que era circuncidada e tinha um dia da semana que não trabalhava e ia no templo oferecer sacrifício para o Deus de Israel. Isso era um israelita. É assim que era identificado o membro da aliança. O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com a igreja? Seguinte, para nós... eu falei o conteúdo sem passar o slide, desculpa. Para nós, o que isso tem a ver? Tem a ver que é o seguinte, nós acreditamos no sola scriptura, nós somos o povo do livro, apenas a escritura é a regra de fé e prática, mas nós acreditamos no tota scriptura. Toda a escritura é regra de fé e de prática. Aqui vai estar a diferença entre a doutrina reformada presbiteriana e a doutrina reformada batista ou a doutrina dispensacionalista. Nós presumimos que tudo que está no Antigo Testamento continua para nós hoje. Nós temos motivo para fazer isso. E aqui nós vamos intensificar a leitura bíblica. Eu estou também desacostumado com isso, peço perdão. Mas é um texto bem conhecido. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Qual era a escritura, Guga, por favor, qual era a escritura a qual Paulo está se referindo aqui? Era o Evangelho de Mateus? Era o livro de Apocalipse? Ou era o Antigo Testamento? Pois não. Eu não entendi o que você falou aí, a diferença da teologia presbiteriana, o que é que você quis dizer, né? Isso, com tá. a demais teologia. Não entendi. Nós, enquanto reformados presbiterianos, nós vamos pressupor, nós vamos assumir como verdade, que tudo que está escrito no Antigo Testamento é válido para nós, a menos que o Novo Testamento mude a forma. Nós entendemos que a substância é a mesma, e a forma vai mudar se o Novo Testamento disser que mudou. Se o Novo Testamento fica silente, nós obedecemos o Antigo. As outras linhas de teologia, elas têm uma ideia contrária. Elas vão assumir que, para ser válido o Antigo Testamento, o Novo precisa dizer de novo que é válido. Entendeu? Eles não assumem a continuidade da substância do Antigo Testamento. Isso é mais para os irmãos dispensacionalistas. Eles assumem que o Antigo Testamento encerrou e o Novo vai começar quase que do zero. E aí você precisa que o Novo Testamento, eles precisam que o Novo Testamento diga de novo, para que então eles olhem no Antigo e considerem palavra de Deus. Nós entendemos o contrário. Nós entendemos que quando Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil
para o ensino e para a repreensão, ele não está falando aqui do livro de Apocalipse ou da epístola de Judas. Ele está falando da lei de Moisés e dos profetas, que era o que eles usavam no livro de Atos para evangelizar os judeus. Era exatamente isso que os crentes de Bereia ficavam analisando todo dia quando Paulo estava pregando. Eles olhavam a Escritura para ver se o que Paulo estava pregando era de acordo com a Escritura. Qual é a Escritura? Os crentes de Bereia não tinham o Novo Testamento. Eles tinham o Antigo. Então nós entendemos, creio que com muita propriedade, que a regra de interpretação bíblica é a seguinte: está mandado no Antigo Testamento? Está mandado. A não ser que o Novo Testamento explique de uma forma mais clara. E aqui eu quero dar um exemplo do que eu quero dizer. Em Colossenses. Colossenses 2. Acabamos de ler que no Antigo Testamento a comunidade de Israel recebeu o sábado como um sinal perpétuo de relacionamento deles com Deus. E aí vem o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, 16, ele fala assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando, sem motivo algum, na sua mente carnal. O que Paulo está falando aqui? Ninguém julgue vocês, por vocês não participarem de sábados. Mas Deus deu sábado como um sinal perpétuo da aliança de Israel. E agora Paulo está falando assim: se você não participa, você não é julgado. Se você participa, se você é judeu, você também não é julgado. Ninguém te julgue. Por quê? Aí ele vai explicar. Porque essas coisas eram sombras do que haveria de vir. Agora Cristo veio, o corpo é Cristo. A sombra do Antigo Testamento era a lei, era o sábado. O que estava projetando aquela sombra? Cristo. Cristo veio. Nós temos o corpo, não precisamos da sombra. O autor dos Hebreus vai falar exatamente a mesma coisa. Até no Novo Testamento, Jesus fala: eu não vim revogar a lei. Não veio. Ele não veio. Ele veio cumprir. Veio cumprir, né? Então, quer dizer, nada do que está lá no Velho Testamento foi abolido. Exato. Permanece. Exato. Ou ele foi plenamente cumprido, ou ele ainda aguarda o cumprimento pleno. Mas a ideia é a seguinte: existe uma ordem no Antigo Testamento. Guarda o sábado. É sinal de aliança entre você e Deus. E aí Paulo vem aqui: ninguém vos julgue por questões de sábado. Mas sabe por quê? Porque Cristo cumpriu isso aí. E esse sábado aí, ele apontava para Cristo. Os rituais de sacrifício que a gente apresentava no templo, era o sacrifício de Cristo, que é perfeito e foi apresentado uma vez só. É isso que está escrito lá em Hebreus, capítulo 10. A mesma coisa, o autor aos Hebreus, no capítulo 4, fala assim: ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. O descanso que nós obtivemos quando nós nos unimos a Cristo, o descanso que nós vamos ter em Deus. Então existe sábado para a igreja. Qual é o nosso sábado? É o nosso Senhor. É a nossa vida futura. Então, o sinal perpétuo sabático de aliança, nós recebemos a plenitude do que ele significa. É por isso que nós entendemos que nós precisamos afirmar tudo que o Antigo Testamento afirma, a não ser que o Novo Testamento nos explique melhor, nos defina qual é a nova forma da mesma substância. A água que antes era sólida, agora virou líquida. A hora que ela virou líquida, ela escorreu e encheu o copo é cilíndrico, então a água agora é cilíndrica. É isso que o apóstolo faz. É a mesma água, jorra da mesma fonte, mas a forma externa que ela assume é diferente. É diferente. Mais alguma coisa? Gente, por que isso é importante? Porque isso vai definir o nosso modo de pensar.
Isso vai definir quais ordens a gente precisa receber como igreja no Novo Testamento. Um exemplo só. Nós precisamos receber ordem de inclusão de crianças na aliança? Nesse modo de interpretação, não precisamos. Porque Deus para Abraão falou, você circuncida e circuncida teu filho. A porta de entrada para as crianças na aliança está no Antigo Testamento. O que nós precisamos é que os nossos irmãos que afirmam que elas foram removidas da aliança, que eles nos mostrem no Novo Testamento qual é a porta de saída. Por quê? Porque o sábado teve uma porta de entrada. Êxodo 31. Paulo nos deu a porta de saída. Foi cumprido em Cristo, era a sombra do sacrifício de Jesus. Porta de entrada, porta de saída, não funciona mais da mesma forma. As crianças têm a porta de entrada. Precisamos da porta de saída. E aqui é muito válido a gente ler mais textos. Porque toda a natureza da comunidade de Israel, toda a natureza do povo da aliança, parece que é repetido no Novo Testamento. Parece que aquilo que Israel era no Antigo Testamento, nós somos no Novo Testamento praticamente iguais. Não muda nada. Veja só, se no Antigo Testamento tinha o crente Abraão na aliança, e tinha os israelitas descrentes na mesma aliança, na nova aliança, na aliança que nós fazemos com Cristo, Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, dá muito fruto. E quem não dá fruto? Cortado, lançado fora, para ser queimado. Alguém que está ligado a Jesus de alguma maneira, é um galho da videira, é um galho infrutífero. Está na videira, mas não é da videira. Vai ser cortado e vai ser lançado para ser queimado. Para mim, isso só vai acontecer com quem é descrente. Na minha concepção. Jesus está dizendo que descrentes estão ligados a ele e serão cortados da videira. Quer o exemplo? Judas. O apóstolo. Nunca teve ninguém tão perto do Salvador e tão longe da salvação. O filho da perdição. Ligado a Jesus, condenado. Paulo concorda com o que Jesus falou, obviamente. Quando ele está em Romanos 11, falando de que agora judeus e gentios são um povo só, na parábola que ele faz, né, na metáfora da oliveira. Judeus, gentios, vocês são o ramo de oliveira brava. Os judeus são a oliveira natural. Vocês foram enxertados. Alguns judeus foram cortados da oliveira natural porque eram descrentes. Vocês foram enxertados na oliveira, sendo oliveira brava, foram enxertados na oliveira natural. Não se gloriem contra os ramos naturais, porque eles foram cortados porque eram incrédulos. Se você se tornar incrédulo como eles, você também será cortado. Como é que você está ligado à oliveira, a árvore que representa a nação de Israel, a árvore que representa o Messias, você está ligado a ela, mas você é cortado. Judeu ou gentil, se é incrédulo, se é descrente, estando na oliveira, será cortado. Existem descrentes ligados à oliveira. É por isso, não a oliveira, a árvore. Por isso mesmo que nós lemos na semana passada o texto de Hebreus 10, que fala, em Moisés, morriam pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem rejeitasse a lei. De quão pior castigo você acha que é digno aquele que profanou o sangue da aliança, calcou os pés do Filho de Deus, expôs ele à ignomínia, a ser amaldiçoado pelos povos. Nós sabemos quem disse, é minha a vingança, eu retribuirei. E outra vez ainda, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus julgará, não é qualquer um, é o seu povo.
esses ramos da oliveira, que Jesus disse que serão cortados dele, que Paulo diz que serão desenxertados da oliveira natural, é desse que os autores aos Hebreus estão falando. Deus vai julgar esses e estão no meio do povo. A natureza da comunidade da aliança parece que é a mesma. Na nossa situação, na história, no espaço e no tempo. Eu não estou falando da consumação vindoura, onde Cristo vai purificar toda a igreja, onde só vai restar eleitos. Eu estou falando do aqui e agora. Do aqui e agora, tem crente e descrente misturado dentro da igreja. Parece que é isso que o texto bíblico está dizendo. Exatamente o que era no Antigo Testamento. Mas do mesmo jeito, parece que a ideia de que adultos e crianças fazem parte da comunidade da aliança permanece. Se nós temos a porta de entrada no Antigo Testamento e não achamos a porta de saída no Novo Testamento, elas já estão dentro. Mas o problema, para quem quer excluir as crianças, é que além de não ter uma porta de saída, tem textos de reafirmação de membresia. Querem exemplos? Eu coloquei 4. Primeiro, Jesus. As criancinhas queriam ir até Jesus para que ele as abençoasse. Os apóstolos falavam, não vem encher o saco de Jesus, não. Jesus fala o quê? Vinde a mim, deixai vir a mim, todos os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Mas eles estão excluídos da aliança com Cristo? Não faz muito sentido. Mas vamos lá. Jesus morre, ressuscita, tem o dia de Pentecostes, Pedro prega, 3.000 se convertem, e eles estão lá, irmãos, que faremos nós para sermos salvos? Aí Pedro fala assim, arrependei-vos cada um de vós, sede batizados para receber o dom do Espírito. Por quê? Porque para vocês é a promessa. Qual promessa? A de Abraão, lá do começo. Em ti serão benditas suas ações, Vou te dar terra, vou te dar descendência, vou te dar tudo. A promessa é para vocês. Para vossos filhos, para todos os que estão longe, para quem o Senhor chamar. A promessa que é para o povo judeu é para o filho do judeu. É isso que Pedro está dizendo. De novo, 1 Coríntios 7,14. Quando Paulo, olha lá, já foi Jesus, já foi Pedro, agora eu falo de Paulo. Quando Paulo está falando com os coríntios, com relação a casamento e divórcio, uma dúvida ali, quando é que pode divorciar, quando é que a esposa que tem um marido descrente deixa o esposo, não deixa o esposo, o que faz? Continua casado, não continua? Paulo fala assim, a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. E o marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa crente. Se não fosse assim, ele falou, se não fosse desse jeito, seus filhos seriam impuros. E o termo impuro aqui é extremamente relevante, porque no Antigo Testamento é o termo de quem é excluído da aliança. Quem é excluído da aliança é um impuro. E Paulo fala, se não fosse desse jeito, seus filhos seriam impuros. Mas agora, são santos. Não é perfeito, não é salvo, é separado, diferenciado, pertencente ao povo de Deus. Faz parte da comunidade da igreja. Isso que significa santo. Para jogar a pá de cal, Paulo de novo, Efésios 6, quando ele está falando dos deveres do homem e da mulher, O marido, ame tua esposa, como Cristo amou a igreja, mulher, sede submissas. E aí o versículo 6, o capítulo 6, a gente meio que passa batido. Mas ele fala assim, filhos, olha só, ele está emitindo uma ordem apostólica, um mandamento para uma classe da igreja de crentes que ele chama de filhos. Os que são descendentes dos pais. Mais ou menos assim. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Veja bem, ele não fala assim, filhos que são crentes, filhos que estão no Senhor, obedeçam seus pais. Não, ele fala assim, você é filho, obedeça seu pai no Senhor.
A ordem das palavras aí na frase importa. E aí, por que ele vai falar? Ele vai fundamentar a ordem dele no decálogo, na lei de Moisés. Ele vai falar, para que te prolonguem os seus dias, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Acabou. Do mesmo jeito que você tinha no Antigo Testamento que honrar pai e mãe, porque está no decálogo, agora, filho, honra teu pai e tua mãe, porque está no decálogo, é o primeiro mandamento com promessa. E aí ele fala o seguinte, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando Paulo pensa nisso, eu vejo ele quase citando Deuteronômio lá, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. O mesmo preceito da lei de Moisés, reafirmado. Ó, filhos, honra o pai e mãe. Pais, criem seus filhos na disciplina, na admoestação do Senhor. Por que isso é importante? Porque quando Jesus fala para a gente assim, ó, vão para todo mundo, façam discípulos. Como que a gente faz discípulos? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que vos têm ordenado. Qual é a nossa responsabilidade como pais? Ensinar nossos filhos a guardar todas as coisas que eles têm ordenado. Essa é a nossa responsabilidade. A parte do batizando a gente deixa para outra hora, para outra discussão. Mas aparentemente, eles fazem parte da aliança. Pelo menos isso. Outra. A natureza da antiga aliança era constituída por hebreus e por gentios. E isso aqui a gente não precisa nem tratar, né? Nós somos gentios. Nós não estamos dizendo que os judeus estão excluídos da aliança. Paulo fala, né? Agora, quem está em Cristo, nova criatura, tá? Se você está em Cristo, você é descendente de Abraão, herdeiro da mesma promessa. Por quê? Porque não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. É um só corpo. É exatamente o que Paulo fala em Efésios 2, 11. Nós estávamos afastados das alianças, longe das promessas, sem Deus no mundo, mas agora, pelo sangue de Cristo, nós que estávamos longe, fomos aproximados. No sangue dele, ele aboliu todos os mandamentos, acabou com o muro de separação, a inimizade, e de ambos, gentios e judeus, fez um só novo homem. Então parece-me que, se no Antigo Testamento, no povo de Israel, na comunidade da aliança, tinha crentes e descrentes, na prerrogativa da comunidade da igreja, atualmente a gente tem que esperar. Ramos que produzem frutos e ramos que serão cortados para serem queimados. Se na antiga aliança nós tínhamos adultos e crianças incluídas, me parece que no Novo Testamento nós temos os crentes, os adultos, que recebem a promessa para eles e seus filhos, que tem os filhos chamados santos, que tem a ordem de ensinar os filhos. E os filhos têm a ordem de obedecer. Me parece que a semelhança entre esses povos são muito maiores do que as suas diferenças. E é exatamente por esse motivo que a gente afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. O último ponto é que a comunidade de Israel, ela era identificada dos outros povos. A comunidade da aliança, quem recebeu a aliança de Deus, ela era separada dos outros povos pelos rituais, pelos sacramentos, os meios que Deus dava para aplicar graça ao povo. No Novo Testamento, nós temos sacramentos. Nós participamos de um hoje de manhã durante o culto. A refeição dos membros, a Páscoa da nova aliança. Mas a identificação de entrada na aliança não era Páscoa. Porque como a gente leu, Deus falou assim para Moisés, quer participar da Páscoa? Nenhum incircunciso vai comer dela. Você quer entrar? Primeiro passa pelo ritual de entrada, que é a circuncisão,
depois participa da Páscoa. Acontece que, dentro do Novo Testamento, existiu, em vários textos bíblicos, em Atos 15, em Colossenses, o livro quase que inteiro, em Gálatas, uma discussão do o que a gente faz com a circuncisão no Novo Testamento. Teve todo um concílio da igreja para definir o que a gente faz com a circuncisão. Por quê? Porque a circuncisão, ela representava idealmente a antiga aliança. Veja bem, fazer uma aliança no Antigo Testamento era literalmente, a palavra para fazer uma aliança era cortar uma aliança. Nós vamos cortar uma aliança e aí a aliança estaria estabelecida. A circuncisão é um corte. A separação que a circuncisão faz é uma purificação no órgão masculino. Ele é limpo, ele fica menos propenso à impureza, à doença, à sujeira. Do mesmo jeito, a circuncisão, na ideia de Moisés, era circuncidar o coração. Era mudar o coração de pedra por um coração de carne. É isso que ele fala em Deuteronômio 10. A ideia da circuncisão era, ao mesmo tempo, representar a bênção de ser limpo da sua impureza e representar a ameaça de ser cortado para fora do povo, caso você não cumpra a aliança. E tudo isso mediante um derramar de sangue. Porque, não sei se você tem se cortado ultimamente, mas sangra quando você corta qualquer parte do seu corpo. Então, na circuncisão, nós temos o sangue derramado, que pode servir para a nossa pureza, para o nosso perdão, ou pode servir como um testemunho do nosso próprio sangue sendo cobrado de nós, se nós formos fiéis à aliança ou quebradores da aliança. E aí o Novo Testamento fica assim, o que a gente faz com esse sinal? Porque a gente precisa de um sinal que represente a nova aliança de maneira ideal. Não pode ser a circuncisão. Não é porque é um ritual que corta. Não é porque é uma coisa que machuca. É porque não se derrama sangue na nova aliança. É porque o sacrifício perfeito que cumpriu todo o sábado foi apresentado uma vez por todas. É por isso que o nosso cordeiro pascal não está na nossa mesa. A gente só se alimenta dos periféricos da Páscoa. O vinho, o pão, o cordeiro a gente não come, a gente não mata, a gente não passa sangue no umbral da porta. Por quê? Porque não se derrama sangue na nova aliança. A forma da nova aliança é sem sangue. E aí a gente fica, então, qual é o sinal de inclusão da nova aliança? Tem que ser um sinal que não derrama sangue, porque o sangue já foi derramado, já é perfeito, não pode ser repetido. E aí a gente tem Paulo, Colossenses 2, um pouquinho antes do que a gente leu, falando para gentios que eles haviam sido circuncidados, que eles haviam recebido o sinal de inclusão que era próprio da antiga aliança. Veja bem, nele, falando de Cristo, em Cristo também fostes circuncidados. Paulo falando que Colossenses, crentes gentios de Colossos, foram circuncidados. Não por intermédio de mãos, ou seja, não foi no corte do órgão masculino, não foi feito por mão humana, no despojamento do corpo da carne, aquela circuncisão do coração que Moisés falou, a troca do coração de pedra pelo coração de carne, o milagre da reencarnação, não, meu Deus, não, meu Deus, regeneração, obrigado Jesus, milagre da regeneração, o morto que ganha vida. Nós fomos circuncidados no despojamento do corpo da carne, na regeneração. E ele vai falar que isso é a circuncisão de Cristo. Nós fomos circuncidados pela regeneração, que é a circuncisão de Cristo. E aí ele vai falar assim, isso aconteceu, essa circuncisão foi manifesta no tempo e no espaço, quando vocês
foram sepultados, juntamente com ele, a ideia de unidade, estar unido em Cristo no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando Jesus, em Mateus 28, fala assim, ide por todo o mundo, né? Fazer discípulos de todas as nações, o modo de se fazer é batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado, ele está dizendo assim, coloquem eles para dentro do nome do Pai, para dentro do nome do Filho e do Espírito Santo. Por que para dentro? Inclusão de relacionamento. E estar dentro, unido a Cristo. Relacionamento de aliança. Vocês unam as pessoas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo através do batismo. Por quê? Porque a hora que esse batismo for aplicado, ele vai estar apontando para a aliança. Tanto para a promessa de sermos purificados do nosso pecado, igual à circuncisão, tanto para a ameaça de nós sermos afogados, assim como as pessoas foram no dilúvio, na água de juízo de Deus. A ameaça, apesar de ser muito menor, ainda expressa. Se você não se mantiver digno do sangue que aquela água representa, se você profanar o sangue que aquela água representa, o Senhor julgará o seu povo. O batismo será para o teu juízo. É isso que está dizendo. É isso que o batismo significa. Nós não ficamos sem sinal de aliança. Nós trocamos o nosso sinal. Por quê? Porque nós temos o Novo Testamento explicando claramente a forma mudou. Não temos derramamento de sangue. Temos um sacrifício perfeito. Esse sacrifício perfeito, no final do tempo, vai terminar de podar a oliveira, de tirar os ramos que não produzem fruto, vai enxertar o ramo de oliveira brava que tiver que enxertar, vai podar o ramo que tiver que podar, vai enxertar o ramo de oliveira natural judeu que tiver que enxertar. Quando a árvore estiver pronta, quando toda a plenitude dos eleitos forem alcançados, então o jardineiro vai se regalar no seu jardim. Vai se deleitar no seu jardim. Vai ver o fruto do penoso trabalho da sua alma. E então, finalmente, ficar satisfeito. E aí vai ver, a minha comunidade, o meu povo peculiar, separado dentre todos os povos, dentre todas as épocas, está pronto para a minha glória. Amém? Alguém quer fazer outra interjeição? Pergunta, por favor, participação? Não? Guga, faz uma oração então para a gente terminar, por favor. Vamos ter um som. Senhor, meu Pai, queremos te agradecer, meu Deus. Te agradecer pelas tuas bênçãos, pelas tuas promessas para as nossas vidas, pelo teu cuidado, meu Pai, desde os tempos antigos, meu Pai. Te agradecer porque o Senhor nos molda diariamente para que possamos fazer parte da sua videira, meu Pai. Cuide e guarde cada um que está aqui, meu Pai. Guarde cada um na volta para sua casa e continue abençoando essa nova semana que se inicia. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, bom domingo, bom almoço. A gente se vê no culto às 18. Tá? Deus abençoe, gente.